E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos fazer um vídeo com fungadas reais hoje. Porque a grande maioria das fungadas que vocês veem e desse negócio de ficar mexendo no nariz, coçando o olho que incomoda tanto vocês, não é porque eu tô com remela, né? São cacoetes aí, são coisas neurológicas remanescentes da Tourette que eu tive quando adolescente. Hoje a fungada é real, o nariz tá zoado mesmo. E a gente vai falar sobre a burrice de perguntar. Eu vou contar uma historinha e faz de conta que é daquelas historinhas que no final vocês vão ter que dizer qual é a moral da história. Eu trabalhei com uma aluna uma vez, traumatizada. Traumatizada. Vamos chamar ela de Camila aqui, pra não ficar, né? Pra ela não se sentir exposta. E a Camila, ela morria de medo. Ela simplesmente morria de medo de fazer perguntas. Isso porque a aula era particular. Imagina se fosse num grupo, seria pior ainda. Mas ela tinha vontade de saber as coisas e ela tinha vergonha. E aí a gente começou a conversar muito a respeito disso. Para eu descobrir por que ela tinha medo de perguntar as coisas para mim. Eu descobri que ela já tinha feito um curso de inglês numa dessas escolas aí que fazem propaganda na televisão e no YouTube, em todo lugar. E essa escola, que eu já contatei aí muito tempo atrás, ela tem o seu código. E então, assim, na aula eles só podiam falar inglês e um professor ele jamais poderia admitir não saber algo. E se ele fosse consultar algo, ele tinha que consultar de forma que os alunos não percebessem. Tem um monte de escola imbecil que faz isso, e eu entendo o lado dessas escolas, de não querer se fragilizar, de não querer expor, mas ok, né? E a Camila, religiosa de que era, logo nas primeiras aulas, ela estava precisando muito criar um exemplo, né, criativo ali, trabalhando com working in pairs, com o coleguinha dela. Ela precisava muito de uma palavra e ela queria saber como que falava a Bíblia em inglês. E ela perguntou, how do you say Bíblia in English? Ah, que bonito. Lascou a professora, porque ela não sabia e ela não podia consultar, ela não tinha como recorrer nesse momento. Isso a gente está falando da adolescência da Camila, a gente está falando de coisas de mais de 10 anos. Hoje eu não sei se essa mesma escolinha se comportaria da mesma forma. E aí, de acordo com o relato dela, foram-se alguma coisa entre 5 e 10 minutos da professora argumentando com ela do porquê ela não precisava daquela palavra. Do tipo, pra que você quer saber isso nesse exercício aqui que a gente tá fazendo? Porque a gente tá falando de coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. Não, veja bem, você não precisa, né? E falando em inglês, né? Você não precisa dessa palavra aqui. Tem tanta coisa que você gosta e que não sei o que. E a menina, ela ficou extremamente constrangida com o fato dela ter tido uma dúvida ruim. Não dá vontade de abraçar a Camila e falar, meu Deus, o que foi que a vida fez com você? Vamos desfazer esses nós aí. Não dá. Então, a gente teve um monte de gente sofrendo aí. A professora, que voltou para casa se sentindo mal, porque ela não sabia como que falava a Bíblia em inglês. Voltou se sentindo mal porque ela teve que dar um migué que durou mais de 5, 10 minutos, em que ficou óbvio que ela não queria dizer, e muito provavelmente a única razão, o único motivo de não poder dizer isso era não saber mesmo. E foi muito pior para a aluna que carregou com ela a ideia, o conceito, e como ela era adolescente, meio que petrificou uma coisa de que ela não tinha o direito de ter dúvidas burras, e de que ela não tinha que perguntar, e que se ela fosse perguntar não tinha que ser para o professor, o que é um contrassenso, porque se o professor serve para alguma coisa é para te ensinar aquilo que você não sabe. Passaram-se muitos anos e a gente vê reflexos desse trauma da Camila em grandes empresas, porque as pessoas elas morrem de medo de perguntar alguma coisa pro chefe. Então, assim, o que eu digo, existe burrice em perguntar? Não. Não existe burrice em perguntar. Qualquer pergunta é válida. Qualquer pergunta é válida, não importa sobre o que seja. Então, por que é que você vem aí com medos petrificados em você de que você pode fazer uma pergunta idiota que todo mundo pode zoar com a sua cara? Porque as pessoas, primeiro, elas têm uma cultura de escárnio, e isso não tem nada com você. É porque as pessoas acham que para você ser engraçado, isso tá mudando um pouco hoje, né? Uma coisa que me chocou bastante quando eu lembro quando eu cheguei no Japão é que eu via que o humor lá ele não é de escárnio, ele é pastelão. E eu achava isso tão sem graça no começo, mas depois eu comecei a achar tão sadio, porque aqui, pra você ser engraçado, você tem que falar mal de alguém. Pra você ser engraçado, você tem que ridicularizar alguém.
E é engraçado que, assim, tem gente que fala, como que você vai fazer humor se você não puder zoar ninguém? Não dá. Não dá porque todo o nosso humor, ele é de escárnio. É sempre algum palavrão ou alguém sendo ridicularizado. E por isso que o pastelão a gente acha idiota, porque não tem ninguém sofrendo, quando na verdade poderia ser, né? Nosso humor, ele poderia ser pastelão. Então, se tá engraçado pra todo mundo é humor, e se não tá engraçado pra todo mundo é assédio, é mais ou menos isso, né? A gente faz mais assédio do que humor. E eu não tenho nada contra isso, eu não quero mudar a nossa cultura, eu só quero que você perceba isso e não deixe isso afetar negativamente a sua vida. Né? Porque aí, quando você faz uma pergunta e todo mundo começa a zoar a pergunta que você fez e te chamar de burro, não existe burrice em perguntar. E você não pode deixar ninguém fazer você acreditar que existe burrice em perguntar. Não existe. Não existe. Então, passando para Camila, na vida corporativa, hoje, que vem com esse trauma lá da primeira escolinha de inglês onde ela estudou, se ela pergunta pro gerente dela, quanto que é 2 mais 2? O que é mais rápido? O cara responder 4 ou responder por que caralhos você tá me fazendo uma pergunta besta dessa? O que leva menos tempo? Leva menos tempo falar 4. Então, se a Camila chegar pro chefe dela e falar, chefe, quanto que é 2 mais 2 mesmo? Eu ia falar 4. Não vai nem pensar pra isso. Agora, se ela chega pro chefe dela e fala assim, então, qual é o risco envolvido em aceitar essa pólice com essas regras aqui que tem essas restrições? O gerente que tem um monte de coisa para se preocupar, que tá levando carcada do diretor, que não tá conseguindo bater a meta, que tá preocupado se vai conseguir manter o emprego dele. Ele escuta uma pergunta dessa e responde assim, por que caralho você tá me fazendo uma pergunta imbecil dessa? Na frente do departamento inteiro. E aí o que acontece com a Camila? Ela lembra daquela primeira professora que não sabia Bible, inglês, e que criou um trauma nela de que você não tem o direito de fazer perguntas caso você não saiba. Então a lição de moral da historinha que a gente contou hoje é que não existe burrice em perguntar. E que você não pode permitir que ninguém te faça sentir mal ao não responder direito uma pergunta sua. Porque quando a pessoa não te responde uma pergunta direito, ou é porque ela não sabe, ou é porque ela está se sentindo ofendida com a sua pergunta, e isso é um problema de autoconfiança dela e não teu. Porque se você chega pra mim e me pergunta, Fausto, você é professor de inglês? Sou. Ah, é? Como é que fala azulejo em inglês? Eu vou te responder. Agora, se eu não soubesse, eu poderia olhar pra sua cara com um olhar de ódio e falar, filho da puta, você tá me testando? Então, toda vez que um chefe teu olha pra você com essa cara de seu arrombado, saiba que sinta uma cocequinha assim no seu ego, do tipo, eu estou conseguindo intimidá-lo, ele está com medo. É essa a reação que você tem que ter. Ele está com medo da minha pergunta, ele está se sentindo questionado, desafiado, isso faz com que ele se sinta mal. Se eu quiser fazer ele se sentir mal, eu já sei como, e não permita-se se sentir inferiorizado por não saber algo. Agora, se a pessoa te nega a resposta, hoje você pode ir lá, Camila, procurar a Bíblia, vai aparecer Bible, o Google Tradutor ou The Free Dictionary. Eles vão pronunciar a palavra para você e você não depende mais dessas pessoas para conseguir o seu conhecimento. E se o seu chefe te nega conhecimento dentro do departamento, pense, como é que eu consigo esse conhecimento sem depender dessa pessoa? Né? E aí, se você quiser realmente paz, você tem que conseguir todo o conhecimento possível, dependendo dele o mínimo possível, e descobrir como é que você vai fazer uma pessoa fraca não se sentir ameaçada pelos conhecimentos que você tem, pelas dúvidas que você tem. Lembre-se, o objetivo da sua missão na corporação é sobreviver a ela, não é fazer todo mundo feliz. Você não tem que fazer ninguém feliz, você só tem que sobreviver no ambiente em que você foi inserido, no qual você se encontra imerso. Espero que isso cause boas reflexões aí. Meu nariz pode escorrer, cara. Eu vou gravar mais vídeo, que aí eu vou ficar menos doente, quem sabe. Até a próxima.